Agora nós vamos estudar sobre o clima da Europa. Começarei a explicar aí sobre as zonas climáticas da Terra. Vamos lembrar desse conteúdo que é tão importante. Primeiro, que são zonas climáticas? São regiões do globo definidas a partir dos paralelos. Olha aí os paralelos, que são linhas imaginárias que circulam o globo terrestre em sentido horizontal. Quais são esses paralelos? Então, vamos lembrar: o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Então, nós temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Beleza até aí? Então, continuando. A Europa, se a gente analisar, a Europa está dentro da zona temperada do norte. Olha aqui. E também tem uma parte na zona polar, ou também chamada de glacial do norte. Por que que essa área aqui é uma área que ela é congelada, essas áreas dos polos? Porque recebe menor incidência solar, por conta do formato da nossa Terra, que é um formato geóide. Vamos pensar aqui, ó, o Sol está aqui e ele está incidindo sobre essa região com maior intensidade. Então, é a região onde tem aqueles climas mais quentes. Quanto mais vai afastando, o fator aí, latitude, estão lembrados? Então, a temperatura ela vai diminuindo até ficar em áreas congeladas. Então, ó, as zonas climáticas, elas possuem características condizentes com a quantidade de luz solar que recebem. Então, deu para entender? Então, para a gente entender os climas, a gente tem que entender essas zonas climáticas. Então, vamos voltar aqui. Aqui se concentra a zona polar, nessa região aqui. Daqui até aqui, a zona temperada do norte. Daqui até aqui é a zona tropical, ou chamada de intertropical. E daqui até aqui é a zona temperada do sul e aqui outra zona polar. Ok? Lembrando novamente, a Europa está dentro da zona temperada do norte e da zona polar ártica. Fechou? Então, vamos lá para os climas agora, as características dos climas da Europa. Vamos memorizar primeiro quais são os tipos de climas. Nós temos o clima mediterrâneo, que é esse verdinho aqui mais clarinho. Olha aí, essa parte aqui. Nós temos o clima temperado, que é essa parte aqui. Nós temos o clima frio, que é diferente do clima polar. Olha aqui, essa parte roxinha, bem clarinha, de lilás, né? Então, essa parte para mim é um azul. Então, essa parte azul aqui é o clima frio e o lilás é o clima polar. Mas também nós temos o clima semiárido, que é essa parte amarelinha. Então, tem alguns fatores que influenciam o clima da Europa. A latitude é um fator, quanto mais próximo da linha do Equador, a gente vai perceber os climas mais quentes. Quanto mais vamos nos afastando, o clima vai diminuindo, a temperatura vai diminuindo. O fator altitude, quanto mais nós nos elevarmos acima do nível do mar, o que acontece com a temperatura? Ela diminui. Tem um outro fator também que é a maritimidade, o litoral. O litoral, as regiões próximas ao litoral, eles vão ter um clima mais amenizado, uma temperatura mais amenizada. A continentalidade, que são as áreas que estão mais afastadas do oceano, por exemplo, se a gente pegar essa área aqui, ó, que tá bem afastada dos oceanos, tá? Que aí a gente vai encontrar uma maior aridez. E os ventos também são fatores que vão influenciar. Existem ventos que vêm, que são as massas de ar quentes e secas, e tem aqueles que vêm carregados de vento frio, ok? Então, vamos começar pelo clima polar, que é esse clima aqui, ó.
Qual a característica do clima polar? Então, memoriza junto comigo. Está no extremo norte da Europa. O clima aqui é mais rigoroso, nas áreas montanhosas também, que aí nós temos o fator altitude. Nessas áreas de montanha, nós vamos encontrar vegetação de montanha, é aquela vegetação que vai diminuindo de acordo com a altitude. Então, nesse clima polar, o inverno ele é rigoroso, essa é a característica. E nós vamos encontrar na parte norte. A vegetação típica aqui é a tundra. Qual que é a característica da tundra? Nós vamos encontrar musgos e líquens, pequenos arbustos e flores silvestres. Acompanhe as imagens. São vegetações que só aparecem no verão. No inverno o gelo vai recobrir toda essa vegetação que suporta altos graus. Fechou aqui? Vamos para o próximo clima, que é o clima temperado, que é essa parte verdinha aqui. Nós temos o clima temperado continental e o clima temperado oceânico. Então, o oceânico são esses aqui, ó, que estão mais próximos do oceano, tá vendo? A continentalidade é mais para o centro, na parte central. Então, nós temos um clima seco, esse clima temperado continental, apresenta grande variedade de temperatura, lembrando que mais no centro, nessa parte aqui. E se a gente comparar o verão e o inverno, a gente vai ver muita diferença aí de temperatura. A vegetação típica desse clima temperado são as florestas caducifólias. Que nome é esse caducifólias? Vem de folhas caducas, que quer dizer que aquelas árvores que perdem suas folhas durante o outono e o inverno. E durante a primavera, acontece o brotamento das suas folhas novamente, tá? Então, essa é chamada de florestas caducifólias. Então, clima temperado, florestas caducifólias. E aí, o clima temperado oceânico, ele vai sofrer a influência da maritimidade. Estão lembrados que eu falei no início? Que por conta disso, as temperaturas são amenizadas por conta da proximidade com os oceanos? Então, esse clima temperado oceânico, olha aqui, ele sofre a influência da maritimidade e também da corrente marítima quente do Golfo. Fechou? O verão e o inverno, ele não chega aos extremos nessa localidade. Então, nós estamos falando do clima temperado oceânico. Vamos para o próximo clima, que é o clima mediterrâneo. Olha aí para mim, no mapa, qual que é o clima mediterrâneo? Olha aí, esse verdinho aqui, ó, mais clarinho. Ok? Então, vamos lá. Característica do clima mediterrâneo. O verão, ele é quente e ele é seco. E, né, tem aquele céu azul, aquelas temperaturas elevadas. O inverno, ele é suave, chuvoso, céu nublado e as temperaturas não caem muito. Qual que é a vegetação típica aqui? Nós vamos encontrar uma vegetação arbustiva, nós vamos encontrar também os bosques. Então, nós temos a vegetação arbustivas como maquis e garrigues e bosques que são compostos por pinheiros, sobreiros e oliveiras. Nessa região, então, produz muito o vinho e azeites, né? Por conta desse clima aí tão propenso para esse tipo de produto, tá bom? O clima frio, que é essa parte aqui, é o clima na porção mais central da Europa. Os verões são quentes
e os invernos são rigorosos. São as localidades mais distantes do oceano. Por isso, vai observar-se um maior rigor. Qual que é a vegetação típica aqui desse clima? Nós vamos encontrar a taiga, ou também chamada de floresta de coníferas, que são florestas homogêneas. Lembra lá do Natal, aquelas folhas pontiagudas? Então, aqui que nós vamos encontrar esse tipo de vegetação. Elas também são chamadas de floresta boreal, ok? O próximo clima, que é o clima semiárido, que é esse amarelinho aqui. Observa-se esse tipo climático nas regiões que estão próximas aos mares Negro e Cáspio. É caracterizado pela irregularidade de chuvas. Qual que é a vegetação aqui? Nós vamos encontrar as estepes. Então, as estepes, algumas áreas apresentam solos férteis, que é importante para a produção de cereais, como o trigo. Nessa área aqui também, nós vamos encontrar as vegetações gramíneas e ao sul, né, da floresta temperada. E as árvores aqui surgem apenas próximas aos cursos d'água. Então, aqui a gente encerra os climas e as vegetações típicas.